Ah, ok. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tá? Esse ambiente hoje tá bom, não tá? Tá bem espiritual, não tá? Para quem é pentecostal, o negócio tá bom. Quem é pentecostal aqui? Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no capítulo 18 do primeiro evangelho, do primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 18. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero louvar a Deus e agradecer, por nós estarmos aqui nessa noite, porque Ele nos deu graça, nos sustentou, e a convite do nosso reverendo, pastor Brenner Teixeira, estamos aqui para falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, pastor, pela confiança mais uma vez, viu? Obrigado mesmo. Quero também agradecer a cada um de vocês. Até o pastor pediu, eu gravei o áudio ontem, mas eu quero agradecer de qualquer forma a cada um de vocês, mais uma vez, que se lembrou de mim no dia de ontem, tá? E mandou uma mensagem ali, tá bom? Ali de aniversário, Foi uma benção. Deus abençoa cada um, tá bom? Obrigado. Capítulo 18, versículo 18, 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3, ou uma multidão, reunidos em nome do Senhor, aí Ele está no nosso meio. Amém? Agora volta para o Antigo Testamento aí, volta 12 livros aí. Amós, capítulo de número 3, livro de Amós. Lemos aí o primeiro livro do Novo Testamento, e agora vamos para o livro de Amós, que está um pouquinho anterior. Um livro tremendo, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. A maioria já sabe de cor, certo? Mas vamos lá. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Vamos lá? Todos juntos? Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Deus, o Senhor já falou muito aqui nessa noite, de uma forma especial, e mais uma vez, que através da minha pessoa, Senhor Jesus, sou o menor deste lugar, mas que o Senhor, pela sua misericórdia e poder, possa me usar aqui nessa noite como instrumento, que o Espírito Santo possa ter colocado cada palavra na minha boca, que haja mover do Teu Espírito Santo aqui poderosamente, e que seja para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, se puder colocar o relógio ali, a contagem regressiva do meu tempo, eu fico grato, tá bom? Porque ajuda muito, tá? Aí tem coisa que a gente sintetiza, e acelera. Nós vamos trazer um tema um tanto quanto interessante para a mensagem dessa noite, certo? E é importante que você memorize, para você fixar mais aí a mensagem, tá bom? Sem acordo, a corda arrebenta. Amém? Vamos lá. Sem acordo, a corda arrebenta. E tem um ditado aí que diz o seguinte, que ela arrebenta do lado mais fraco. Então, sem acordo, segundo o que nós lemos aqui nesses textos aqui, a corda arrebenta, certo? E hoje, como é um culto voltado para a área da libertação, como é um culto voltado para a gente estar ministrando bênçãos na vida dos irmãos, aonde hoje é um culto que tem um caráter bem específico,
Então, o que o Senhor colocou no nosso coração, essa mensagem, eu sei que de alguma forma ela vai falar contigo, e eu quero começar aqui, resumidamente, falando do ano de 2013, certo? No ano de 2013 foi o pior ano da minha vida, foi o pior ano da minha história, foi um ano de muita luta, de muito sofrimento, principalmente o final do ano. Muitos aqui conhecem essa história e sabem que eu fui acometido de um terrível câncer e lançado em mim pelo diabo mesmo, pelo Satanás mesmo, porque o próprio Deus foi quem me falou. E naquele ano, então, de 2013, no final ali, no mês de novembro, quando eu fui submetido a essa cirurgia para retirar esse câncer do meu intestino, e foi retirado, foi cortado e retirado 53 centímetros do meu intestino, e foi um sucesso, a cirurgia foi um sucesso. Fui embora para casa, depois de 4, 5 dias, e quando naquele mesmo dia cheguei, recebi várias visitas, e à noite eu comecei a passar muito mal. Ligava para o médico falava que estava tudo bem, que era assim mesmo, que ainda era o efeito da anestesia, que estava ainda um pouco no meu corpo, e que estava diminuindo cada vez mais, e as dores cada vez se acentuando mais. E aí as horas foram passando, e eu também falava com meu irmão caçula, Dr. Gelson José do Carmo, e aí ele dizia a mesma coisa: mano, pode ficar tranquilo, que mais uns 2, 3 dias, você já não vai estar sentindo nada disso, vai só diminuindo daí cada vez mais. E a coisa foi piorando, foi piorando, e como foi piorando, e o tempo foi passando, entramos pela noite afora, e eu naquela agonia, naquele sofrimento, naquela angústia ali, mas parece que a mente da gente fecha. Por que eu não corri para o hospital? Por que eu não entrei dentro do carro e não fui embora? Mas eu não fui. Só me veio isso quando estava amanhecendo o dia. E quando eu chego ali no hospital, o doutor Hugo Barros, que foi o médico que cuidou de mim ali, que fez a cirurgia, que estava ali na coordenação da minha cirurgia, aí quando ele me viu, ele assustou, porque eu estava da cor de um tomate maduro, e a minha barriga estava enorme. E aí ele já fazendo os medicamentos e tal, e começou a fazer os exames, aí foi ver que o meu intestino tinha rompido, aquela ligadura ali, aonde tinha colado e grampeado, ele soltou e abriu, certo? Então, como ele abriu, então o intestino vazou no meu corpo, e ali, então, começou a fazer o quê? Começou a infeccionar, e ali aquelas infecções já tinha tomado conta da maioria dos meus órgãos do abdômen, e já tinha caído na corrente sanguínea. Aí ele falou: olha, nós vamos ter que te operar, para poder ligar novamente o seu intestino. E aí, começou então a me medicar, só que tem uma coisa, os medicamentos não faziam efeito, certo? Medicamento não fazia efeito, e as infecções só aumentando, só multiplicando, e a febre era quase que insuportável, e as minhas veias, parecia que tinha fogo dentro delas, parecia que tinha um maçarico ligado no meu coração, e circulando um sangue dentro das minhas veias. Era terrível, por causa de tanta infecção. E aí eles começaram a me medicar com todos os medicamentos que podia resolver, mas não resolvia. Eu passava noites em claro, passava dia ali angustiado. Quem ficava comigo no hospital não tinha paz. Por quê? Porque eu não tinha paz, e a pessoa tinha que ficar o tempo todo ali me assistindo de alguma forma. E aí o tempo foi passando, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aí tinham retirado completamente a minha comida e água também, porque se eu comesse e bebesse, tudo ia continuar vazando pelo intestino e não podia. E aí eu fui me debilitando cada vez mais, depois de uma cirurgia dessa, fui me debilitando, e aí o tempo foi passando, e essa agonia não diminuía, não cortava, não cessava. E aí o meu irmão chegava todo dia escuro no hospital, ia ver a papeleta, os resultados dos exames, e saía cabisbaixo ali, sem entender o que estava acontecendo.
Até que chegar num determinado momento, que aí eles viram que eu não tinha mais condições mesmo de ser submetido a uma cirurgia, a uma nova cirurgia para fazer aquele procedimento. E aí, meu irmão chama o pastor Jonatas Rezende, que era meu pastor, e meus irmãos ali, os demais irmãos meus, minha esposa, meus filhos, genro, e ali ele pega e fala o seguinte: olha, vocês podem curtir meu irmão o máximo que vocês puderem. Falou assim: pode fazer as declarações de amor que vocês quiserem, pode abraçar, pode fazer aí, passar para ele todo o carinho, todo o amor, porque a situação dele é irreversível. Os medicamentos não fazem efeito, e toda prescrição que a gente podia prescrever, a gente já prescreveu. O tempo que nós podíamos resumir de tempo entre uma medicação e outra, diminuir, a gente diminuiu, e no entanto, o corpo dele já foi tomado completamente por infecções, e já não tem mais jeito, até porque agora ele está muito debilitado e já não tem mais nenhuma chance. E aí falou assim: olha, a questão dele é dias ou talvez horas. E é claro, né, foi aquele desespero, aquela agonia, aquele pranto e choro ali da minha família. E aí meu irmão não é crente, e ele falou assim: só que tem uma coisa, vocês são crentes, e se vocês são crentes, quem sabe Deus pode fazer um milagre. E é aí que nós vemos quão é maravilhoso, irmãos, a gente servir esse Deus. Porque ainda que a pessoa não seja um dos tais, mas ele ainda sabe que alguma coisa ainda pode acontecer, porque ele tem conhecimento de outros casos que já aconteceu milagre. Então o homem só pode colocar uma vírgula, mas o ponto final só quem põe é Deus. E eu não sabia nada daquilo. Naquele mesmo dia eu começo a dar convulsão, o meu corpo já não tinha mais nenhuma, eu já não conseguia mais controlar, só que eu tinha consciência, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Isso foi pela manhã. À tarde daquele mesmo dia, uma segunda crise. E aí foi quando a doutora que estava ali de plantão falou naquela tarde, falou: olha, se não melhorar, a gente vai ter que correr com ele para a UTI. Eu estou resumindo aqui só para a gente depois falar um pouco mais do assunto para frente aqui, mas o testemunho é muito mais amplo, mas eu estou resumindo. E aí, eu sei que aí procuraram medicamento em todo aquele hospital para ver se parava aquelas crises minhas. De repente, simplesmente o medicamento sumiu. Não conseguiram encontrar, ligaram em outros hospitais, não conseguia também localizar. De repente chega um amigo nosso, Daniel Andrade, que inclusive esse ano agora que passou a Covid, o vitimou, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, amigo. E aí quando eu estava naquela crise, ele chega naquele hospital, ele chega e já rompe as barreiras, e já coloca a mão na minha cabeça, e faz uma oração sem pedir nem permissão ali, e já faz uma oração. Quando ele faz aquela oração, igual eu falei, eu estava consciente, mas o corpo que não obedecia, aí eu comecei já a acalmar, o meu corpo foi quietando, foi quando a doutora então falou o seguinte: bom, ele melhorou, então nós não vamos levar ele para a UTI de novo. E eu pensei, quando ela falou isso, falei: se ele me levar se eu for para a UTI, eu não saio de lá com vida. E aí, depois daquela oração, eu comecei a sentir assim, parece que um pouco mais de paz, de tranquilidade. E aí foi chegando a noite, e durante a noite eu não conseguia dormir, como eu já falei, as minhas veias continuavam ardendo, eu continuava naquela aflição, só que eu fiquei quieto. A minha esposa que dormia comigo ali naquela noite, e ela dormiu recostada na minha cama ali, do hospital. E aí apagou a luz e eu comecei ali a meditar. E eu comecei a falar: Senhor, mas por que eu estou desse jeito? Por que eu estou morrendo? Por que eu estou definhando? E comecei a conversar com Deus na minha mente. E falar com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso adentrou 11 horas da noite, meia-noite, eu ali pensando, analisando a vida. Falei: por que não faz essa cirurgia? Por que eles falam para mim que vai ser amanhã, e nunca chega o dia? E aí quando deu por volta mais ou menos de 3 horas da madrugada, chovia muito naquele dia, e eu ouvindo a chuva assim na vidraça ali daquele apartamento do Hospital Amparo. E aí quando eu estou ali refletindo, conversando ali na minha mente,
quando eu ouço uma voz no meu coração, irmãos. Aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção, quando você pega um contrabaixo numa caixa que não tem muita potência, se você fizer uma nota grave, é bem capaz que o falante não suporta o peso de uma nota grave. Parece que ele explode, e aquela voz parecia que ia explodir meu coração. Foi uma voz assim, que foi algo que eu já ouvi a voz de Deus em várias ocasiões, mas naquele momento ali foi algo totalmente diferente. Eu já tinha ouvido a voz de Deus como alguém falando realmente comigo nos meus ouvidos, mas falar diretamente no meu coração, eu nunca tinha ouvido algo tão semelhante. Quando de repente aquela voz falou a seguinte frase, falou assim: o diabo vai te matar e eu não vou fazer nada. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A única coisa que eu falei na minha mente naquela hora, eu falei misericórdia. Na mesma hora respondeu dentro do meu coração: eu não tenho mais misericórdia de ti, e o diabo vai te matar. Eu falei: Senhor, mas por que o Senhor não tem mais misericórdia de mim? Falou assim: porque sua vida está cheia de brecha. Eu falei: Senhor, mas a minha vida está cheia de brecha, eu estou na igreja, eu estou participando da Santa Ceia, eu faço isso e faço aquilo outro. Ele falou assim: brecha é quando você dá legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida, é como se você assinasse uma folha, uma procuração em branco, dando legalidade para ele fazer o que quer. Falou: e no mundo espiritual existem leis que eu criei, e eu não revogo e nem passo por cima delas. Então, irmãos, por que muitas vezes as nossas orações, tem multidão, tinha pessoas até no exterior orando por mim. Essa igreja aqui, o pastor Gilson era o pastor aqui, estava orando, e a igreja onde eu congregava, no campo de Jussara, onde todo mundo me conhece, cantores, eu já gravei cantores desse Brasil inteiro, as igrejas, a minha filha espalhou para todo mundo aí que me conhecia orando, intercedendo, fazendo campanha, fazendo jejum, mas as orações não eram respondidas. Quanto mais se orava, quanto mais aumentava pessoas orando em meu favor, mais a minha situação se agravava, porque tem oração, irmãos, que o Senhor exatamente não responde. Por quê? Porque existem leis no mundo espiritual que Deus criou, e Ele mesmo falou: eu não revogo e não passo por cima delas. E se eu tiver transgredido qualquer uma dessas leis, então eu dei legalidade para o adversário trabalhar na minha vida, independente de Deus autorizar ou não, porque tem coisas que Deus permite para que a gente possa, é uma provação, por exemplo, Deus permite. Deus falou, Jesus falou: Pedro, Jesus, o diabo pediu para se andar na sua vida, mas eu não permiti, certo? Mas agora Judas, o diabo entrou. Por que o diabo entrou e não precisou pedir permissão? Porque ele tinha aberto brechas na sua trajetória andando com Jesus. Então, quantas respostas às vezes nós temos visto pessoas que oram a vida inteira e não responde? É porque alguma coisa precisa ser revista, alguma coisa precisa ser tratada, para que então o processo possa acontecer, para que o milagre possa acontecer. Por que tem muitos casamentos que estão destruídos e tem oração em cima e não restaura? Às vezes um ama e o outro morre de paixão e de amor, mas não consegue viver juntos e até que se separa. Por quê? Porque existe alguma coisa que não foi tratada, existe alguma coisa que está dando brecha, e o inimigo está destruindo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que eu disse aqui, foi o próprio inimigo que lançou esse mal sobre mim. Aí o Senhor falou assim: olha, sabe quantas vezes você fica ali naquele estúdio, depois que todo mundo vai embora, você passa a madrugada ali, desliga seu celular e vai para a frente de um computador, ver coisas que não é procedente para um homem de Deus, para um cristão. Eu estou passando por cima aqui só para os irmãos entenderem. Eu falei: Senhor, ele pegou e falou assim: aquelas coisas, aquela nojeira, pornografia, irmãos, hoje em dia isso está virando coisa normal no nosso meio. Isso hoje está virando uma coisa comum.
Olha lá, se Jesus chegar aqui e nos confrontar aqui, eu acho que poucos escapam disso. Por isso que às vezes o pastor morre de buscar a presença de Deus, paga preço, chora, rasga os mantos, rasga o coração. Mas a igreja que não está na condição de Deus derramar, ele vem para cá, sente a alegria do Espírito Santo, dobra o joelho em casa, sente a presença de Deus, chega aqui, ele volta perguntando: Senhor, mas por que eu consagrei tanto, eu paguei tanto preço e não aconteceu nada? O problema não é às vezes no pastor, não é em mim, não é em você, mas é na maioria. Deus continua operando na vida daqueles que têm buscado a presença dEle, aqueles que realmente nesse mundo, de tudo está certo, de tudo está correto, mas sabe que Jesus falou o seguinte: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, nós somos cidadãos do céu. E hoje relativizou tudo, certo? Hoje está tudo virando banalidade, não existe mais. Então assim, eu estava nessa situação, irmãos. Eu estou falando de algo que eu vivi, e eu ia para o inferno mesmo, eu ia para as profundezas do abismo, certo? E Deus falando comigo, mostrou tanta coisa, ainda falou. E quando a gente entra nesse processo, irmãos, aí a gente começa a fugir pela tangente, a gente começa a arrumar uma desculpa daqui, outra desculpa dali, fugir da verdade. E quando a gente faz isso, isso é um jeitinho nosso, mas na verdade isso é mentira mesmo, porque a partir do momento que eu escondo a verdade e rumo um jeito, eu estou mentindo, e mentir é pecado, mas a gente acha que está tudo bem, certo? A gente acha que está tudo bem. Eu chegava em casa, a minha esposa falava, eu não deixava nem ela me questionar. A gente fica mais agressivo, a gente fica o dono da razão, a gente fica truculento, a gente fica mais ignorante. Por quê? Porque o coração está fechado, está dominado, e a gente está cego. E aí você vai para a Santa Ceia e participa da Santa Ceia como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse tranquilo. E a Bíblia, por isso que Paulo falou, muitos participam para a sua própria destruição, para a sua própria morte, porque está participando do corpo de Cristo aqui, com a vida fora do padrão de Deus para participar. Então veja só, e aí Deus falou, e mostrou muita coisa, e Deus falou para mim o seguinte, irmãos, que isso aqui é tremendo. Deus falou o seguinte, falou assim: olha, você estava lá, você fechava a porta, desligava seu celular, falou assim: tem uma coisa, mas eu vi tudo. Deus falou 3 vezes essa mesma palavra, e Deus falou: você esconde da sua esposa, dos seus filhos, do pastor, da igreja, do ministério, mas os meus olhos viram tudo. E algo muito mais arrepiante ainda, e Deus falou, e o diabo também viu tudo, e anotou cada detalhe. Por que Deus não anotou? Deus é onisciente, Deus não precisa anotar nada, mas o diabo não é. Por isso que eu fui entender muito tempo depois. Então veja só, ali, qualquer coisa, transgressão, tantas horas, fez isso, tantas horas, isso, disse uma palavra, fez tal coisa, tal, está com relatório na mão. E aí chega a oração lá em cima, e ele chega com a procuração aqui, ó. Essa oração aí não vai ter resposta não. Pastor Breno é advogado, ele sabe muito bem o seguinte: pode ser o maior juiz do país, certo? Se um filho dele for flagrado e as testemunhas estiverem ali, o juiz, ele pode até tentar, mas a lei não dá esse direito para ele fazer tal coisa. É onde Deus nos deixou, me fez entender isso. A oração vai chegar, mas não vai ter resposta, porque a procuração está lá, o inimigo está lá, vai responder? Então está contra a sua palavra. Não foi tu que criou as leis, Deus? Vai responder essa oração? Olha aqui, tal dia, tal hora, tal momento, está aqui. Mas aí é o seguinte, aí Deus silenciou, falou mais nada. E aí eu fiquei, aí pensa, irmãos, aí o coração parece que ia explodir de dor. E aí eu falava: Senhor, mas eu preguei tanto contra o pecado, eu preguei tantos contra o inferno, e agora eu estou indo para lá. E aí foi mais ou menos 1 hora e meia depois,
Eu não tive coragem de acordar minha esposa, deixei ela continuar dormindo ali. Como é que você tem clima para falar alguma coisa numa hora dessa? Você saber o que está reservado para você ali na frente, e o próprio Deus falar para você, fala assim, não tem jeito, acabou. E aí quando de repente, irmãos, vem agora aquela voz aqui no meu ouvido, e falou assim, Mateus 18, 19 e 20. Oh, aleluia! Oh, ne canta nébias, o endicina suriandenei. E aí naquela hora eu lembrei, esse texto eu já tinha lido ele tantas vezes, eu recordava cada palavra desse texto. E hoje em dia as pessoas não estão nem aí para ler a Bíblia, cai numa situação dessa, e aí vai se socorrer aonde? Se é com a palavra que nós somos libertos. E aí naquele momento, eu acordei minha esposa, falei, liga para o meu pastor agora. Ela falou, você está doido? Olha aí, 3, 4 horas da madrugada, 5. Eu falei, liga para ele agora. E ela ligou no celular, o celular chamou, não atendeu. Aí eu lembrei que eu tinha o fixo, passei o fixo, eu não estava nem conseguindo falar. Mas naquele momento ali, quando tocou o telefone fixo, ele veio e atendeu, depois que chamou umas 3 vezes. Aí eu que falei com ele. A hora que ele atendeu, eu falei, pastor Joedson, o pastor Jonatas, aqui é o pastor Joedson. Falei com uma voz muito fraca. Diz ele que naquela hora, ele deu um salto no coração de alegria, porque quando o telefone da sala tocou, naquela hora, ele falou para a pastora Denise, o pastor Joedson morreu, porque ele estava esperando a notícia chegar a qualquer hora. Diz ele que quando ouviu a minha voz, diz ele que sentiu uma alegria tão grande no coração. Eu só falei assim, pastor Jonatas, pega 1 ou 2 obreiros e vem para cá agora. Irmãos, quando Deus fala com você, Ele te dá toda a estratégia. Quando o Espírito Santo te mostra a saída, Ele te dá toda a estratégia. Quantas pessoas já receberam a estratégia de Deus, num culto como esse, num louvor, numa pregação, alguém na rua fala, a pessoa ouve a orientação, mas não dá ouvido. Às vezes pensa que é por acidente, abre a Bíblia, sai num texto, lê e não entende que Deus está dando uma porta de saída, está dando uma escapatória, mas a pessoa parece que está achando tão bom a vida que ele está levando, que ele não recebe a palavra, ele não quer mudar de vida. Quando o pastor não demorou 15 minutos, ele chega ali, e quando ele chegou lá, eu contei para ele, e aí eu falei para ele lá, e pedi perdão para minha esposa ali, debaixo de lágrimas e de muita dor no peito. Todo mundo chorou, mas chorou muito ali naquele momento, e aí todos me perdoaram, e quando me perdoaram ali, fizeram uma oração. A hora que terminaram a oração, aí eu lembro bem das palavras do pastor João, ele falou assim, e como líder espiritual dessa ovelha, irmãos, isso é forte demais. Isso é forte, o nosso líder espiritual tem uma autoridade de Deus sobre a nossa vida que a gente nem imagina. Ele falou assim, em cima dessa ovelha, Deus, eu quero que o Senhor perdoe os seus pecados, e em nome de Jesus, pega todas as suas acusações, e crava lá na cruz do Calvário agora, em nome de Jesus. Quando ele fala isso, a porta se abre e já chega ali, os enfermeiros fazem uma limpeza aqui nos cortes da minha cirurgia, e aí passa um pouco, chega o doutor Hugo Barros, eu falo, doutor, eu estou com muita fome, o senhor podia deixar eu comer alguma coisa, experimentar alguma coisa, aí tipo assim, você já vai morrer mesmo? Não tem mais chance para ele, né? Então vamos deixar alguma coisa, porque eu não podia, igual eu já falei, senão ia continuar espalhando e causando danos, e eu ia ficar muito pior. E aí eles trouxeram ali uma sopinha muito rala. Eu tomei aquela sopa, e o pastor e o doutor Hugo Barros passava de meia hora lá para ver como é que eu estava, porque esperando que o meu estado ia piorar cada vez mais. E aí, como é que você está? Estou sentindo bem, mas está mesmo? Estou sentindo bem. Aí foi passando o dia, à noite ele volta lá, falou assim, está bem? Falei, estou bem. Ele falou, então amanhã a gente vai te dar alguma coisa mais consistente. E aí no dia seguinte veio uma dieta um pouco mais robusta, e eu tomei aquela dieta. Ele falou assim, vou liberar uma água também para você. E eu comecei a tomar uma aguinha, já tiraram aquela dieta parental, que é pela veia que você toma, e aí
Ele mais tarde passa lá, como é que você está sentindo? Estou me sentindo bem. Mas como é que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo bem. Ele falou, e aquelas coisas queimando nas suas veias, tal. Eu falei, não, já estou melhor, consegui dormir essa noite. Ele falou assim, mas você está melhor mesmo? Eu falei, doutor, eu estou melhor, eu estou muito melhor. Aí ele pegou, falou, no outro dia foi aumentando a cada dia, e teve algumas outras refeições mais fortes que ele foi trazendo para mim. E aí o que aconteceu? Eu fui reagindo, mais ou menos 5 dias depois, já estava próximo do Natal. Aí ele chega lá numa manhã e fala assim, Joedson, eu tenho aqui 2 escolhas para você. Você quer passar o Natal aqui ou você quer passar na sua casa? Eu falei, adivinha, doutor. Ele pegou e falou, então arruma suas coisas e pode ir para casa. Aí eu não, irmãos, sem palavras, eu não tenho palavra nessa hora. Eu só perguntei, falei, doutor, e o que eu posso comer lá na minha casa? Ele falou, até pedra, se você tiver vontade. Eu falei, mas como assim, doutor? Eu falei, eu não operei, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Eu falei, mas como não sei? Não tinha rompido mais de 2 centímetros, estava distante. Vocês já viram um cano, por exemplo, que quebra dentro de uma parede? Se você não abrir ali e fizer uma emenda, acrescentar alguma coisa ou puxar as 2 partes, você já viu ele emendar sozinho? Se você deixar aberto, o que vai acontecer? Vai espalhar a parede, vai derreter, vai cair reboco, vai cair tudo. Aí eu fui embora para casa. Ele falou assim, lá pelo dia 10 de janeiro você volta. Aí depois lá pelo dia 10 de janeiro eu voltei lá. Aí foi, e aí, como é que você está? Eu falei, estou sentindo bem demais. Já estou conseguindo até andar sozinho. Porque foi mais de uma semana assim, sempre alguém tinha que me segurar, porque era muita fraqueza mesmo. Eu estava com 70 quilos, eu voltei com 70 quilos. Hoje eu estou com 80, 81. Então, por exemplo, tira 10 quilos aqui desse corpo aqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar, meu olho vai lá para a nuca. Inclusive tem a foto lá, o meu pai viu aquela foto depois, eu mostrei para ele depois de 1 ano, ele falou desse jeito, falou assim, nossa, que véia feia. Meu pai viu aquela foto lá, falou desse jeito, ele falou, quem que é ela? Eu falei, não pai, é um homem. Ele falou, é um homem? Ele falou, quem é esse velho feio desse jeito? Eu falei, pai, sou eu. Ele falou assim, não é possível. Falei, sou eu, o senhor não lembra de mim lá no hospital desse jeito? Parecia que eu estava com 130 anos, irmãos, por causa do sofrimento, da dor. Não era só porque eu tinha perdido tanto quilo, o sofrimento e a dor. Volto depois de 10 dias, o doutor Hugo Barros me manda para um oncologista para ver, doutora Georgia, que era de confiança do hospital, fez todo tipo de exame para ver quantas quimioterapias e radioterapia eu tinha que fazer. E aí o que aconteceu? Ela fez exame, pediu depois mais outros exames e deu ali o parecer, o veredito. E aí eu passei para o meu irmão e falou assim, olha, mas nós vamos procurar um amigo meu, doutor Juan, que é um dos maiores especialistas no ramo de oncologia. Falou, nós vamos ver com ele. Levou os exames, ele olhou todos, e aí ele pediu outros, muito mais sofisticados ainda. Aí ele pegou, falou as mesmas palavras daquela doutora. Ele pegou e falou assim, olha, você não tem que fazer quimioterapia, você não tem que fazer radioterapia. Falou assim, a chance que você tem de ter essa doença é muito menor do que pessoas que nunca teve. Falou, não existe nenhum resquício dessa doença no seu corpo. E aí levei esse resultado para o doutor Hugo, ele falou assim, daqui 6 meses nós vamos fazer exames, porque você tem que se fortalecer, porque são os exames muito fortes, a gente tem que descobrir como que está seu intestino. E aí depois de uns 6 meses eu fui fazer esses exames para ver, fazia todo tipo de exame, o médico falava, olha, você está com uma saúde talvez melhor do que quando você tinha 30 anos, rapaz. Falou assim, está tudo perfeito, os órgãos do seu corpo aqui, a gente vê cada um melhor do que o outro. Falou, eu sei, eu acompanhei aqui toda a sua trajetória. Falou, os cortes estão aí na sua barriga. E aí ele ficava olhando, olhava o intestino e puxava daqui, puxava dali a imagem, e olhava para a imagem, olhava para mim. Ele pegou e falou assim, olha, que você fez essa cirurgia? Fez. Falou assim, mas aqui não tem sinal de cicatriz, aqui não tem sinal de emenda, aqui não tem sinal de corte, porque Deus, quando Ele faz a obra, Ele não faz pela metade. Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Deus não emendou meu intestino, Deus não fez ali uma cirurgia, mas Ele me deu um intestino novo.
dá para a gente continuar mais, porque mesmo sendo resumido, porque é muita coisa mais. E já tem o que? 2013, agora em dezembro, fizeram-se 8 anos, não existe, cada exame que eu faço está melhor do que o outro. Cada situação que eu passo parece que me revigora mais. Por quê? Porque Deus ouviu o meu arrependimento e teve misericórdia de mim. Então nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus quer conosco aqui é o seguinte: que nós precisamos ter a nossa ficha completamente guardada e lavada no sangue de Jesus. Se tiver alguma coisa errada, hoje é noite de uma avaliação. Hoje é uma noite da gente pensar e rever conceitos. Como é que está dentro de casa? Como é que está o relacionamento conjugal? Esse negócio aí que eu estava falando outro dia, por exemplo. Gente, esse negócio de privacidade. Você está invadindo a minha privacidade. Pega um celular, pega um computador, pega e tem suas redes sociais separadas. O marido da mulher tem senha que um não pode acessar a página do outro, não pode pegar o celular e analisar. Irmão, isso aí é a maior arma do diabo. Isso é a maior arma do diabo, porque Jesus falou que nós somos uma só carne. Eu quero que você faça o seguinte: você chega na sua casa, veste uma roupa, certo? Veste uma roupa e esconde de você mesmo. Vai para sua casa e quando você chegar lá, você esconde de você mesmo. Tem jeito de fazer isso? Alguém consegue esconder de si mesmo? E se nós somos uma só carne, por que nós estamos escondendo a verdade? Tem chance de haver bênção num relacionamento desse? Não tem. Gente, vamos pensar bem. Quem quer ir para o céu tem que ter vida com Deus. Tem que pagar preço, tem que levantar de madrugada, tem que ler Bíblia, tem que jejuar, tem que ser fiel. Tem que amar os filhos, tem que verbalizar isso, tem que amar a família, mas tem que ser verdadeiro, tem que ser reto, tem que ser correto. Cuidado com os lugares que a gente anda achando que está tudo bem. Está bem para o mundo, está bem para a sociedade, está bem para a nova geração que está sendo gerada aí. Só Deus conhece a nossa vida e nosso coração, e o diabo está nos espreitando 24 horas por dia. E ele não tem piedade, viu gente? Ele não tem piedade. Se Jesus tirar a mão da nossa vida, se Ele tirar a mão de proteção da minha e da sua vida, nós estamos perdidos, porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Fica de pé, por favor. Sabe por que a nossa nação está do jeito que está? Vou só fazer um resumo rápido aqui. Sabe por que a nossa nação está do jeito que está? Porque eu oro para Deus abençoar o candidato que eu votei nele. Porque eu oro para Deus abençoar aquele, por exemplo, que fala mais aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. E aí a outra igreja, o outro irmão, a outra família de Deus ali, já tem outros pensamentos e outros candidatos. Aí já pede a Deus para abençoar aquele outro. Então quer dizer, não há acordo. Não há acordo, não tem sem acordo, a corda arrebenta. E aí o que acontece? Deus está aqui no centro. Essa parte aqui pede uma coisa, essa parte aqui pede outra. Como que Deus vai responder um povo que está dividido? Como que Deus vai responder um povo que... Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com idólatra, não tem compromisso com ateu. Deus tem compromisso com quem é servo dEle, certo? E nós não temos que ter partido político. Se eu sou da direita, se você é da esquerda, ou vice-versa, ou se é do centro, ou isso, aquilo outro. Nós temos que meter o joelhão no chão e falar: Senhor Jesus, é o Senhor que conhece o que é melhor para essa nação. É o Senhor que sabe o que essa nação precisa. E essa nação é do Senhor. Por isso faça a sua vontade e orienta a maioria. Porque é lá de Brasília, irmãos, é lá de Brasília que sai todas as... Se a corrupção não acabar em Brasília, se a corrupção não acabar em Brasília, não acabar a mentira, a roubalheira, certo? Quem vai ser atingido? As leis saem de onde?
E nós estamos aí orando por uma pessoa só. Nós precisamos unir a nossa oração para que nós tenhamos acordo nas nossas orações. Dentro da minha casa, eu quero uma casa, minha esposa quer um apartamento, eu quero um carro branco, ela quer um carro preto. A gente não chega no acordo, e aí os dois são crentes e servem a Deus. O que o Senhor fica? O Senhor fica de braço cruzado, falando: a hora que vocês decidirem, eu respondo. Qual que é a nossa oração? Senhor, eu queria isso, mas seja feita a sua vontade. Eu queria isso, Senhor, mas a partir de hoje eu não quero mais. Eu quero o que o Senhor tem para nós. Pega os filhos, senta junto, toma as decisões e ora juntos com os mesmos propósitos, para que as nossas famílias sejam bem-aventuradas e prósperas. Nós precisamos ter união, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos andar na mesma direção. Nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Deus, Tu és o grande, Tu és o poderoso, o maravilhoso, o majestoso. Nesta noite a honra, a glória e o louvor são para Ti, e que nós possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui para tomar posse das nossas bênçãos, porque a palavra foi dita, Senhor Jesus, e nós entendemos agora que é a partir da comunhão, que é a partir do acordo em comum, que nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer esse mal, é orando juntos, eu com a minha casa, a minha igreja com as igrejas, é o povo de Deus orando com o seu propósito, e não buscando os próprios interesses. Todo o mal que está, Senhor Jesus, entre nós, os corações que estão endurecidos, os corações que estão aí, Senhor Jesus, contaminados, que possam estar entendendo a chance que o Senhor está dando nesta noite para nós, para que a gente tenha, Senhor Jesus Cristo, resposta das nossas orações, que o altar seja arrumado. Então eu ministro bênçãos sobre essa igreja, e sobre aqueles que estão assistindo, sobre aqueles que estão nas suas casas, para que eles possam realmente ter entendido a mensagem do Senhor para as nossas vidas e os nossos corações, e que muito breve testemunhos estejam vindo, Senhor Jesus, como resposta daquilo que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, podeis assentar, pastor.